O tetraplégico voltou a andar. Mas espera lá, isso foi milagre ou foi ciência? Você provavelmente viu essa notícia correndo por aí, né? Ela está em todos os lugares e a gente está falando da pesquisa da doutora Tatiana Sampaio. Ela é bióloga, ela é professora, pesquisadora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Lá ela é chefe de um laboratório no Instituto de Ciências Biomédicas. E nesse laboratório, né, ela e o seu grupo de pesquisa têm estudado há mais de 25 anos essa substância conhecida como polilaminina. Né? Mas foi só recentemente que a mídia tomou conhecimento e começou a falar mais dessa molécula, né, que foi apresentada de fato para a sociedade como um medicamento bastante promissor, tanto para reversão de lesões medulares, né, para restauração de função motora em pessoas paralisadas, e a gente fica empolgado com isso, né, porque é uma promessa muito animadora. Mas para a gente entender melhor, a gente precisa falar algumas coisas aqui nesse nosso vídeo. Primeira coisa é que existe uma molécula chamada laminina, que é uma proteína natural, que pode ser extraída da placenta humana, ela participa de diversos processos celulares, ela participa da regeneração do sistema nervoso, e a pesquisa encabeçada pela doutora Tatiana desenvolveu uma versão sintética da laminina, né? Uma versão que é mais estável, é um polímero que é chamado de polilaminina. E esse polímero, né, ele apresenta um potencial de favorecer a regeneração neural. Existe uma tecnologia para a produção desse polímero, né? Esse polímero, a polilaminina, é produzido em parceria com um laboratório farmacêutico brasileiro. E essa produção ela é apenas para fins de pesquisa. Isso é muito importante. A polilaminina ainda não é um medicamento, não é um tratamento aprovado, não pode ser comercializada, porque ela ainda está em fase de testes de regulação, de segurança, e é isso que a gente precisa entender a partir de agora. Né? A pesquisa da doutora Tatiana, toda a equipe da doutora Tatiana já tem feito esses testes há muito tempo. Né? Todas as etapas esperadas antes dos ensaios clínicos foram realizados, os estudos em laboratório in vitro, os testes em animais, e já fizeram aplicações experimentais iniciais também no pequeno grupo de pacientes. Mas nessa fase exploratória, que foi encerrada recentemente, a equipe dela identificou que alguns pacientes recuperaram movimentos. Isso é muito legal. E foi um resultado muito animador, que abriu portas para que as etapas seguintes fossem planejadas, né? Os ensaios clínicos. E aí você deve estar pensando, mas notícias que estão mostrando muitas pessoas que voltaram a andar depois de receber o tratamento. Não, pera lá. Será que a gente descobriu a cura para os paraplégicos, para os tetraplégicos? A gente fica realmente empolgado, a gente desperta aí, né? Esses resultados deixam a gente esperançosos, mas a questão é que essas notícias ainda não são uma prova definitiva da eficácia da polilaminina. Tá? A notícia está quente porque a pesquisa acabou de receber uma autorização da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para iniciar a fase 1 dos ensaios clínicos, como eu disse anteriormente. Ah, e isso é fundamental. A gente precisa entender que existe a fase 1 serve principalmente para avaliar a segurança do medicamento, e depois disso ainda tem um longo caminho pela frente. Né? Então, gente, isso é um exemplo clássico de como que funcionam as ciências biomédicas. A gente precisa se lembrar que o corpo humano ele é muito mais complexo do que qualquer máquina. Não existem respostas simples. Os fenômenos que a gente observa, eles sempre são multifatoriais, ou seja, né, eles envolvem muitos fatores que estão interagindo todo o tempo no nosso organismo. E são muitos processos, de fato, acontecendo simultaneamente para manter o nosso corpo funcionando. E por isso que nem sempre a gente entende exatamente o que está acontecendo. E é por isso que as pesquisas são lentas, elas exigem muita paciência, exigem muita cautela, muito rigor. Gente, os cientistas muitas vezes nem veem os frutos do seu trabalho por causa disso. E a pesquisa da polilaminina é uma dessas pesquisas. Os testes clínicos que estão se iniciando, né, agora, eles exigem tempo. E além de paciência, tem uma coisa muito séria, eles exigem rigor metodológico. A metodologia é o motor da ciência. Ela que faz a ciência funcionar. E os ensaios clínicos, né, controlados, randomizados, eles são indispensáveis. Os ensaios clínicos são alguns dos métodos que a gente precisa para descobrir, de fato, se os efeitos que estão sendo observados estão sendo, de fato, causados pela polilaminina ou se a recuperação da paralisia que foi observada foi causada por outros fatores. E nesse ponto você deve estar se perguntando, nossa, mas a gente está vendo as notícias.
E tem uma notícia que uma pessoa recebeu polilaminina e foi curada e já está andando. Pois é, a melhora dessa pessoa ou desses pacientes é indiscutível. A gente não vai negar que essas pessoas de fato melhoraram, mas há muitos fatores a serem avaliados e compreendidos, e nem sempre a mídia explica tudo isso, né? Não é um problema da ciência, de fato. Na verdade, é um problema do imediatismo, do sensacionalismo, dos canais de notícias, das redes sociais, dos influencers que nem sempre estão entendendo como que a ciência funciona. E é por isso que a educação científica e bons trabalhos de divulgação científica são muito necessários e a gente preza muito por isso. A gente precisa se lembrar, mais uma vez, que a pesquisa, essa pesquisa, ela está começando a fase 1, ela está nessa etapa ainda. Tá, deixa eu tentar explicar melhor um pouquinho, né? Assim, uh, existe uma máxima na ciência que diz que correlação não implica em causalidade. Difícil, né? Calma, não parece complicado, mas não é. Isso quer dizer que o fato de haver correlação da aplicação da polilaminina com a recuperação dos movimentos, em alguns pacientes, né, não é prova que a recuperação dos movimentos foi causada pela polilaminina. Alguns dias atrás, inclusive, não sei se vocês viram, algumas manchetes muito irresponsáveis, elas anunciaram que pessoas que tinham recebido polilaminina tinham morrido. E claro, mais uma vez é um exemplo de correlação, mas apesar de haver uma correlação nesses casos, isso não significava que a causa da morte tinha sido a polilaminina, mas sim outros fatores relacionados aos acidentes que os pacientes tinham sofrido. É a mesma coisa. Nesse momento, você deve estar perguntando, tá bom, Thiago, mas a gente vai ter ou não a cura para as pessoas tetraplégicas e paraplégicas? Bem, vamos lá. O que é que a gente tem de concreto até agora, pelos experimentos iniciais que foram realizados, é que a eficácia da polilaminina na recuperação dos movimentos, ela tende a ser maior em lesões agudas, ou seja, os pesquisadores, eles esperam que haja um efeito apenas se o medicamento for aplicado dentro das primeiras 72 horas, 3 dias. E dessas horas aí que a pessoa sofreu uma lesão medular. Então, os ensaios clínicos eles vão ser realizados em pacientes com lesões agudas, não com lesões crônicas. Não há indicação ainda para lesões crônicas, que são aquelas que as pessoas perderam movimentos há mais tempo. Os pesquisadores, né, do grupo da doutora Tatiana até reconhecem que pode existir um potencial nesse sentido. As lesões crônicas elas podem até ser incluídas numa futura fase da pesquisa, mas só se a fase 1 for bem sucedida. De qualquer forma, nós precisamos esperar a conclusão da fase 1 para comprovar tanto a segurança quanto a eficácia da polilaminina na recuperação de movimentos, mesmo nos pacientes com lesões agudas. Nossa, agora nesse ponto você já deve estar me achando muito pessimista, né? Porque estou aqui tirando todo o brilho do trabalho da doutora Tatiana, sendo que ela vai trazer o Nobel aí para o Brasil. Calma, gente, calma. Esse é um ponto muito importante. Eu não estou tirando o brilho de ninguém. Eu também sou biólogo, eu sou colega de formação da doutora Tatiana. Eu sou cientista, e como cientista, como brasileiro, como biólogo, formado numa universidade federal, eu vejo esse trabalho com muito brilho nos olhos. Eu acho que todos nós deveríamos ver esse trabalho com brilho nos olhos. Isso é ciência séria que está sendo feita. Essa pesquisa é uma ciência muito séria, feita por vários pesquisadores responsáveis numa universidade pública de excelência, que é o FRJ. E esse é um trabalho com potencial de benefício gigantesco para a humanidade. Poderia amenizar o sofrimento de milhões de pessoas que sofrem, né, diariamente aí, com paralisia, com lesões medulares. Gente, isso não é algo a ser desprezado, muito pelo contrário. A doutora Tatiana e a equipe dela têm muitos méritos. E o nosso papel é torcer para que essa pesquisa siga em frente, que ela continue retornando com resultados cada vez mais positivos, mais animadores. Esse é o nosso papel, não é para tirar o brilho da pesquisa, a gente tem que colocar mais brilho e enxergar ela com o brilho que ela tem. Mas, como eu estava dizendo antes, né, a ciência não vai se resolver com imediatismo, com sensacionalismo, porque, na verdade, isso atrapalha muito. A crítica maior que a gente precisa ter aqui, então, né, é como a forma, como a mídia tem lidado com essas notícias, com a emoção do público e como que a gente reage a elas, né, essas notícias. O grupo de pesquisa da doutora Tatiana está focado em realizar os estudos de forma correta, com o rigor que a ciência exige. Mas os posts, as notícias, os influenciadores, eles acabam moldando a opinião pública numa direção que pode ficar completamente distorcida. A gente pode ver, por exemplo, um exemplo disso. Eu vi dezenas de comentários nas redes sociais onde as pessoas estavam clamando por uma vacina
Ou essa vacina vai trazer maravilhas. Eu não sei se você viu isso, mas isso é uma desinformação, é desconhecimento sobre questões básicas de biologia, de saúde, e está levando muita gente a chamar o medicamento de vacina, que não tem nada a ver com a pesquisa que está sendo feita. Não tem nada de vacina nisso, mas as pessoas estão confundindo as coisas. A gente precisa tomar cuidado com informações também que deixam entender que nós já encontramos a cura. Né? Calma, essas afirmações elas geram muita comoção popular, geram muita ansiedade, expectativas muito altas, e isso pode ser frustrado muito rapidamente. Pessoas com lesões crônicas, por exemplo, isso pode ser muito frustrante. E a propaganda que a gente vê sendo feita, ela é muito exagerada, ela pode levar a muitos enganos. Isso pode levar também à confusão de muitas pessoas que começam a exigir tratamento pela via judicial, mesmo sem resultados clínicos concluídos. Né? É preciso a gente repetir, mais uma vez, a ciência exige paciência, exige cautela, exige muito rigor. E aí talvez você já esteja se perguntando mais uma vez, tá, mas o Brasil vai ou não ganhar esse prêmio Nobel? Ah, gente, olha, se a polilaminina de fato se mostrar eficaz, se tornar um medicamento viável, isso vai ser realmente um grande feito. Vai ser maravilhoso. Se isso vai virar um Nobel, a gente não tem como saber. É como a gente já disse, né, tem muitas outras fases experimentais, muita água para correr embaixo dessa ponte. Ah, e muitas etapas ainda são necessárias para que os resultados sejam avaliados, sejam publicados, sejam referendados. Né? Uma ciência não é um jogo de futebol, mas, olha, a gente pode torcer. Aí a gente precisa manter um pé no chão, mas entendendo como que a ciência funciona. Né? Ah, a gente está enfrentando um problema muito sério, um problema propagado pelas mídias, pelas redes sociais, de muita distorção, muita confusão. Essa distorção, por exemplo, ela pode vir de muitas formas. E ela pode acabar até resvalando nas questões de fé, que são os temas que a gente trabalha aqui na BC2, né? Teve uma entrevista recente, vocês devem ter visto, que a doutora Tatiana, com a doutora Tatiana, né? Onde foi falado que a polilaminina seria a proteína de Deus. Vocês ouviram isso? Ah, nessa conversa, né, ela destacou que a polilaminina, ou a laminina, ela tem um formato de cruz. E a gente sabe que isso mexe com os sentimentos religiosos da população toda, né? E a gente vai ver nos comentários do vídeo que tem milhares de curtidas, milhares de comentários reforçando a ideia de um milagre da cura presente ali, associado a esse fato do formato da molécula, né? E a gente nem precisa dizer, isso não é uma forma saudável de interação entre ciência e fé, gente. Isso mexe com o imaginário das pessoas, leva a uma confusão entre os campos da fé e da ciência, e as pessoas acabam depositando esperanças numa coisa que pode ser rapidamente frustrada, por exemplo. O formato sugestivamente religioso de um objeto, de uma molécula, não tem nada a ver com a eficácia terapêutica daquilo, ou com o sucesso da ação. Gente, olha, a gente não olha para a eletricidade como um milagre sobrenatural porque ela está vindo de um poste que tem o formato de uma cruz. Gente, a fé e a ciência, elas podem e devem dialogar, mas confundir as coisas pode mais atrapalhar do que ajudar, né? E agora, para finalizar esse vídeo, tem um último ponto que eu não posso deixar de falar. Não adianta a gente apenas torcer para uma pesquisa e, ao mesmo tempo, a gente desmerecer a ciência brasileira, desmerecer a universidade pública. A gente não pode ser incoerente. Até aqui a gente falou de dois ingredientes que são estritamente necessários para a ciência: a paciência e o método. Mas a gente tem um terceiro ingrediente que precisa entrar nessa equação, que é investimento. A pesquisa do Brasil, de excelência, ela acontece primariamente e majoritariamente nas universidades e nas instituições públicas, principalmente com recursos públicos, e que são frequentemente insuficientes. Mas se a gente deseja um prêmio Nobel para o Brasil nessa área, a gente deveria estar mais engajado como sociedade em priorizar o financiamento das universidades. É ali que os grandes cientistas são formados, estão sendo formados, é ali que as fronteiras do conhecimento vão ser expandidas, é ali que as revoluções científicas e tecnológicas vão nascer. E a cura para muitas doenças, a solução para muitos males da nossa sociedade passa pela ciência rigorosa desenvolvida nas universidades públicas e com financiamento público. Mas, infelizmente, a gente tem visto que há anos no cenário nacional uma realidade de cortes contínuos em vez de financiamentos aumentados, né, condizentes com as necessidades das pesquisas. A própria pesquisa da doutora Tatiana, ela já disse em entrevista, sofreu com muitos cortes ao longo dos anos.
Poderia ser mais rápido, poderia ser mais eficiente, mas a gente precisa que o recurso chegue nos laboratórios, chegue aos pesquisadores, a gente precisa de melhores condições de pesquisa, de formação dos doutores do nosso país. E, aliás, esse é um ano de eleições, a gente precisa escolher representantes que se importem e que priorizem a ciência. A ciência nacional ela tem muita força, ela já se mostrou capaz de muitos feitos, mas a gente precisa valorizar cada vez mais. E a gente precisa de mais pessoas preparadas e bem formadas para seguir essa vocação, gente. E como cristãos, nós reconhecemos que buscar o benefício da humanidade, conhecer a natureza faz parte daquilo que nós entendemos como mandato cultural. A gente não pode se esquecer disso. A gente precisa fazer parte disso, valorizando a ciência nas nossas escolas e nas nossas igrejas. A gente precisa estimular os nossos filhos a se tornarem também bons cientistas, incentivar eles a ingressarem nas universidades públicas. Então, gente, nós podemos e devemos torcer. Mas mais que torcer para um prêmio Nobel, apesar das circunstâncias, a gente pode desejar um Nobel que vai vir um dia por causa de circunstâncias que nós escolhemos construir. E esse era o recado que a gente tinha para hoje.